Nesse primeiro bloco, conversando sobre contabilidade, temos a presença aqui do nosso painelista, Cristiano Bucher, que é contador e sempre está trazendo para nós importantes novidades, importantes informações, tanto para pessoas físicas como para pessoas jurídicas. Tudo bem, Cristiano? Tudo bem, Vilmar. Alegria estar de novo aí com você. Nós temos aqui, Cristiano, situações modificativas no que diz respeito a prazo, principalmente as declarações de ajustes anuais, a famosa declaração de renda. Tá? Para as pessoas físicas, houve uma alteração importante de prazo de entrega dessa declaração. Seria de 30 de abril para... Isso, Vilmar. Nós tivemos aí uma série de medidas provisórias, né? E uma série de decretos e portarias que alteraram muito a vida do contador. Dentre elas, o imposto de renda, né? Que era 30/4, foi modificado para 30/6. 30/6, 30 de junho. 30/6, então. Exatamente. O vencimento, né, da exigência da declaração 30/6. Primeira parcela 30/6, divididas em 8. A última vai ficar para o ano de 2021, se assim o pessoal fizer o parcelamento em 8 parcelas. E o interessante, Vilmar, é que junto desta declaração veio outras tantas, né, declarações que tiveram uma modificação, assim como o DCTF, as EFDs, né, contribuições fiscal, a prorrogação dos tributos de PIS e COFINS, jogando, né, postergando, dando um fôlego para as empresas nesse momento de crise. O Simples Nacional como o primeiro, né, tributo a ser prorrogado na parte federal, depois veio a sensibilidade do governo do estado e as prefeituras para prorrogar também a questão do ISS-QN do Simples Nacional, com prazos diferentes, assim, por assim dizer, né? Então, a gente vai enfrentar alguns desafios ali na frente que vai ser o embolamento, por assim dizer, dessas contribuições e desses tributos, porque ele foi, na verdade, prorrogado. Sim. Ou seja, lá no mês 7 vai ter 2 tributos. E a declaração de renda da pessoa jurídica foi prorrogada também? Acho que essa não é? Essa não foi prorrogada, Vilmar. Foi prorrogada a questão da DCTF, né, por um período, mas a declaração do imposto de renda não foi prorrogada. Que, na verdade, hoje a declaração do imposto de renda ela é a ECD, né, Escrituração Contábil Digital. Sim. Existem, assim, algumas discussões, né, em alguns grupos que eu participo da intenção que isso aconteça. Entretanto, existe esse movimento grande de reabertura, de normalização. Então, isso não tem caminhado assim com uma pressão muito grande. Agora, claro que poderá haver modificações ainda, quer dizer, tem que estar atento a essas alterações de legislação, de decretos, de resoluções, porque se não estiver atento, ou perde prazo ou perde algum tipo de vantagem na questão de prorrogação de prazo. Né? Sim, então, Vilmar, eu digo assim que a importância do contador ela é tamanha, porque neste momento de pandemia nós tivemos que mudar toda a nossa estrutura, né? A gente teve que, em poucos dias, sair de uma estrutura grande, com toda a engenharia que já se tinha, para home office, dividir os teus grupos de trabalho, ter uma comunicação integrada e cuidar de 28 medidas provisórias, tantos outros decretos federais, decreto de calamidade, decreto estadual, né, decretos municipais que eles tendem a ter uma diferença, um libera, depois já não libera mais. Então, o nosso cliente, ele ficou nos exigindo muito, porque ele quis também aproveitar esses auxílios. E nesses auxílios, Cristiano, que tu fala agora, tá? Nessas ajudas emergenciais que o governo está aportando, de certa forma, aí, né? E bastante oportuna, às empresas. As modificações são intensas também e as exigências devem ser bem grandes, no sentido de apresentação de documentos. Quem não tiver organizado poderá perder essas oportunidades. Sim, perfeito, Vilmar. O que acontece? A gente teve algumas MPs mais chaves, né? Auxílio emergencial, né, para as pessoas físicas. Isso aqui não afeta diretamente as empresas, mas em contrapartida veio a questão da MP 297 flexibilizando os trabalhos, flexibilizando a jornada de trabalho. Depois veio uma outra para suspensão, né, dos contratos de trabalho, veio os auxílios emergenciais. Isso daqui tudo em um período muito pequeno de tempo.
nem o governo não conseguiu pensar essa situação, como seria implementado. Então, caiu no colo, basicamente, do profissional de contabilidade e do profissional do direito, que era revisar os contratos de suspensão e o contador pegar esses contratos, lançar no sistema, informar o governo recepcionar aquilo, validar, liberar. Então, foi tudo uma questão, assim, até de um desafio. E essa análise está sendo rigorosa por parte do governo? Se faltar algum documento, se faltar alguma informação, poderá trancar o benefício? Então, assim, como é muito novo, existem algumas rotinas, então diariamente está saindo assim rotinas do e-social, né, de algumas situações em que o contador está enfrentando. A princípio, o contador ele é muito bom no que faz, porque eles conseguem... É o foco do trabalho. Né? Exatamente, eles conseguem trabalhar nessa burocracia, a gente consegue lidar com isso, então assim, a importância do contador, ela ficou assim visível, né, Vilmar? Essas ajudas emergenciais agora são disparadas para as questões financeiras bancárias, os pequenos... Quais são as maiores ajudas que o governo está aportando, Cristiano? Que mais assim toca na possibilidade da empresa não ir à falência? Então, essas reduções de jornada de trabalho, essas suspensões, né, de contratos de trabalho, juntamente com esses empréstimos que foram, né, anunciados, com liberação da Caixa, com algumas taxas atrativas, isso aí tem sido alguma coisa que tem agradado e tem dado, digamos, uma certa esperança assim, para aqueles pequenos negócios. O grande problema, Vilmar, que a gente tem enfrentado é a questão de ter aquela documentação, porque o pequeno, no meio da crise, a gente deve lembrar que em 2019 foi um ano bem complicado, né? Então, foi um ano de recessão, o pessoal já estava se arrastando, quando estava tendo de certa forma, um renovo, veio a pandemia e colocou de novo eles para o chão. E eles nunca deram muita importância, né? O pequeno nunca deu muita importância para a parte contábil. Então, esse está sendo o grande desafio do pequeno. Agora, ele está enxergando a necessidade de ter esses controles gerenciais para fazer a apresentação às instituições que elas vão exigir. Elas não vão sair jogando dinheiro em qualquer lugar. Até para não evitar empresas fantasmas que nem existem mais exato. E como é que vai saber a saúde financeira, né, operacional do negócio? Então, por mais que o governo tenha anunciado um valor expressivo para os pequenos, talvez chegue em poucos. Né? Por falta de organização. Por falta de não ter uma contabilidade regular. Né? Exato, não ter a contabilidade regular, não ter os números, não ter aquela vida, né, documentada, porque o contador, na verdade, ele vai documentar fatos, né? Certidões negativas, federal, municipal, estadual. As certidões, as federais, aí, elas foram prorrogadas, os vencimentos. Os prazos foram prorrogados de vencimento. 60 dias e tudo mais, as estaduais não. Então, a gente tem essas dinâmicas, né? Tu não tem só uma certidão, né? Não é uma certidão unificada. Alguma coisa que deveria ser repensado, né? Verdade. A gente ter uma certidão simplificada, porque isso também é custo para o pequeno, né? Tanto para o grande quanto para o pequeno, ter uma certidão unificada, né, de tributos. O banco que pedir, por exemplo, um demonstrativo um balancete, um balancete financeiro demonstrativo de resultados, etc., um DRE, ele pode pedir de 2019... já está dentro da exigência de 2019 ou ainda é válido o exercício fiscal de 2018? Na verdade, assim, por prática, as instituições bancárias, elas pedem, né? Elas pedem uma declaração de faturamento em que o contador valida as informações por uma questão de resguardo, né? Ela pede, na verdade, os balancetes, se não tem a exigência ainda, ela pede do primeiro semestre, né, do primeiro de semestre de 2019. Né, mas em regra, quem tem contabilidade regular já tem... Já está fechado o exercício, né? Já está fechado o exercício. Faltaria, na verdade, os ajustes. E o pequeno, com certeza, quem tem contabilidade regular, o profissional de contabilidade, ele já deve ter esses números.
né? Faltando daqui a pouco algum ajuste pontual ali que deva ser arrumado, né? Mas é questão de falta, na verdade, de documentação que pode acontecer. Está havendo alguma ajuda direta assim, para pagamento de salários às empresas, Cristiano? Isso, essa MP da suspensão, né, ela veio justamente para isso, suspender e, claro, tem um limitador, né, Vilmar? Tem um limitador, porque eu acho que a fonte ali, ela tem uma quantidade X, né, de água. Sim, ali, não é... Não é um fundo, um poço sem fundo, né? Um poço sem fundo. Só que, claro... Para suspensão, muitas empresas estão pensando porque tu também tem uma exigência depois de uma continuidade nesses vínculos, né? Então, muitas não estão aderindo à questão da suspensão, muitas estão aderindo... Porque estão com medo da morosidade na retomada das atividades, né, então, da economia. Realmente é um custo que fica alto, né, depois disso, muitos estão optando pela redução de 50%, né, e tentar continuar aquela atividade. Agora, é compreensível, é um momento que eu acho que o pior dos pessimistas jamais havia pensado, né? A nossa categoria dos contadores resistia muito a essa questão de mundo digital, né? Por mais que a gente tenha já evoluído muito, a gente foi pego, de certa forma, de surpresa, em poucos dias ter que reformular tudo, né, Vilmar? Sim. Agora, tem uma notícia de que já houve mais de 5 mil desempregados em função da pandemia no Rio Grande do Sul, só no Rio Grande do Sul. E número de empresas, isso não se sabe porque teria que haver uma baixa da empresa, um pedido de falência ou simplesmente uma inatividade, né, por falta de solvência. Mas tu tens previsão, assim, tu tem pelo menos uma ideia de que haverá muito fechamento de empresas? Essa estatística a gente acaba não tendo, né? Não tem. Em nível governamental, a gente tem várias esferas que tem secretarias municipais de desenvolvimento que cuidam, né? Tem secretaria estadual e mais a federal, que tem lá, na verdade, o Simples Nacional, e isso, na verdade, assim, para a gente ter esse número, vai ser alguma coisa a longo prazo. Mas, assim, de fato, o momento não é de nenhum otimismo. O pessoal está tendo, digamos assim, um pessimismo bem grande quanto à retomada e acredito que esses números sejam muito maiores do que tu comentaste, né? Mesmo o número de desempregados? Eu acho que o número é bem maior. Bem maior porque eu tive clientes assim que tiveram que demitir 40, 30, 20. Alguns não têm dinheiro, têm que demitir. Ficou uma situação que eu jamais vivenciei, viu, mano? Essas medidas que o governador tomou, elas são bastante promissoras, pelo menos na escalada desta retomada, para não deixar uma esterese muito longa, muito tempo, muito morosa. Porque senão, daqui a pouco chega o período de verão, onde naturalmente os negócios baixam bastante, quer dizer, é um ano perdido, que seria, no caso, retomado só a partir de março do ano que vem. Aí sim, aí é brutal, não é? O recesso vai ser brutal mesmo. Vilmar, a gente toma como base assim, a reabertura das indústrias, né? Com todos os cuidados, com um nível mais baixo de produção e tudo mais. Entretanto, para quem que essa indústria hoje vende, se não para o comércio? E se o comércio está fechado, como é que a gente consegue repensar isso? E mesmo abrindo o comércio, se o consumidor não tem dinheiro no bolso, como é que funciona? O consumidor não tem dinheiro no bolso, o consumidor está receoso de sair, né? Ele vê que, digamos, não é um produto essencial. Então, isso aqui tende a afetar muito. Com certeza. Muito. Cristiano, muito obrigado pela tua participação, sempre trazendo aqui importantes esclarecimentos, importantes informações e renovando, claro, a nossa recomendação de que uma empresa bem estruturada, com profissionais competentes, com profissionais atualizados, sempre terá maiores e melhores vantagens, legalmente falando, no sentido de que não haja problemas por maior que seja a crise. O programa Economia e Desenvolvimento encerra esse bloco conversando sobre contabilidade e permanecemos aqui em atividade durante a semana.